Saudação a você, estudante de autoescola, estudante da legislação de trânsito. Hoje nós vamos trazer a vocês a sequência da parte da legislação de trânsito que trata a respeito das normas de circulação. Normas de circulação irá abordar também o tema chamado de ultrapassagem e passagem. Eis aqui no quadro as definições principais da avaliação que iremos fazer. Ultrapassagem: movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. O que caracteriza o movimento de ultrapassagem? Qual é o principal elemento do texto apresentado aqui? A necessidade de sair e retornar à chamada faixa de origem. Então, o movimento a ser realizado, segundo a animação, deverá ser esse em deslocamento no trânsito. Esse é o movimento de ultrapassagem. Como dito no texto, o movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, como aparece aqui na imagem, na mesma faixa de tráfego, necessitando que retornar à faixa de origem. Então, esses dois veículos aqui, o veículo azul e o veículo amarelo, estão na mesma faixa de trânsito, e o veículo azul está realizando esse movimento chamado de ultrapassagem. Então, que define praticamente a manobra de ultrapassagem é a necessidade de retornar à faixa de origem. Bem entendido? Passagem por outro veículo, definição. Então, a passagem é um movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido em menor velocidade, mas em faixas distintas da via. Então, a definição completa do movimento da manobra de passagem por outro veículo fica nesse trâmite segundo a lei. Movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido em menor velocidade. Então, eis aqui as diferenças dos textos a apresentar a vocês. No movimento de ultrapassagem, há necessidade de retornar à faixa de origem. Já no movimento de passagem, segundo a Lei Geral do Código de Trânsito, ficou definido que esse veículo aqui irá realizar uma passagem sobre o veículo à frente, porém ele não irá retornar à faixa anterior, no caso a faixa de origem. Mas para que ocorra uma passagem, no mínimo a via tem que ser uma via de mão única, para que se possa realizar esse movimento, essa manobra de passagem. Então vamos à manobra a realizar aqui. Na passagem, ele não retorna à faixa anterior, ele estava transitando, e na ultrapassagem já há necessidade de retornar à faixa de origem. Então, gravados esses textos aqui, nós já recebemos nesse momento 2 pontos aí para a avaliação que iremos fazer. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas, dando uma sequência ao tema ultrapassagem, passagem e ultrapassagem para vocês. Estamos aqui. Tema importante para a avaliação. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser o quê? Realizada pela esquerda. Ponto-chave da avaliação. Então, toda ultrapassagem em condições normais deverá ser o quê? Realizada pela a faixa da esquerda, obedecendo e respeitando o exemplo do desenho anterior. Vamos voltar aqui no tema da ultrapassagem. Então, aqui, repetindo aqui o movimento de ultrapassagem, observa-se que o veículo azul ele realizou uma ultrapassagem pela esquerda. Bem entendido? E seguindo o texto aqui, deve ser feita pela esquerda, obedecida à sinalização regulamentar e às demais normas estabelecidas neste código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Aí é que está o X.
Toda essa parte que está destacada no nosso texto, neste quadro, uma ênfase em negrito aqui, vai nos apresentar uma questão certa de prova, que é uma questão certa da avaliação que iremos realizar. Então, ao absorver nesse momento as informações capitais são estas. Primeiro ponto que você tem que gravar para a avaliação, que toda ultrapassagem deve ser realizada ou feita pela esquerda, e existe essa pequena exceção segundo as normas de circulação na regra de ultrapassagem, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Então, observando aqui a nossa imagem, nós vamos trabalhar melhor esse enredo aqui. Nós temos aqui nessa pista, nessa via, dois tipos de veículos aqui. Então, esse veículo aqui, o azul, está o quê? Na condição de realizar uma conversão, no caso, virar à esquerda, pois a sua seta está armada para a esquerda. E o veículo que o segue, havendo aqui, claro, o espaço físico para que ele venha a realizar esta ultrapassagem, ele irá o quê? Realizar a ultrapassagem pela direita. O termo da lei, a linguagem da lei de trânsito utiliza a palavra ultrapassagem. Okay? Então nós vamos trabalhar segundo o enredo da lei. Então esse veículo azul, realizando a sua conversão ou virando à sua esquerda, o veículo vermelho irá o quê? Ultrapassá-lo pela sua direita. Então essa é a pequena exceção da lei de trânsito. Essa informação que nós temos que procurar gravar para a avaliação a ser realizada. Primeiro ponto, toda ultrapassagem deve ser realizada pela esquerda, com a pequena exceção que está estabelecida pela lei. Quando o veículo que estiver à sua frente estiver na intenção de virar à esquerda, você irá realizar uma ultrapassagem pela direita. Quando que será permitida uma ultrapassagem pela direita? Quando o veículo que estiver à sua frente sinalizar a intenção de virar à esquerda. Bem gravado? Todo condutor, ele deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que quais são as considerações da lei em relação às regras de uma ultrapassagem segura. Primeiro ponto, ele deve observar que nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. Segunda regra da ultrapassagem segura: quem o precede, quem vem à sua frente, na mesma faixa de trânsito, não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Terceira regra da ultrapassagem: a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito do veículo que vem em sentido contrário. Isso aqui tratando-se, em especial, de uma via de mão dupla. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá, segundo a lei de trânsito, regras fundamentais, indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do seu veículo, no caso a utilização das setas, utilizar a seta, ou por meio de gesto convencional de braço, que também faz parte da sinalização de trânsito. A linha B: afastar-se do usuário aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança, muito importante, e retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, mais uma vez, acionando a luz indicadora de direção do seu veículo, fazendo o gesto convencional de braço e adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Um comentário bastante pertinente para o nosso estudo em relação a toda essa informação que está no inciso 10 do artigo 29. Ele apresenta, segundo o CTB, as três regras fundamentais de uma ultrapassagem segura. Porém, a nível de prova vai ficar uma dica aí para vocês.
No inciso 10, nós já temos aqui praticamente montada uma pergunta da avaliação que iremos fazer. Isso aqui já é a pergunta da avaliação. Caso ela venha aparecer, aí vem a dinâmica da nossa avaliação. Então, todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que. Então, pelo que chegou até a nós de informação, em alguns casos, em algumas questões de prova, quando essa pergunta é elaborada pelo próprio Detran, tem aparecido assim: o condutor deve avaliar o risco da manobra. Caso não apareça nem a linha A, nem a B, nem a C, nós vamos encontrar possivelmente que o condutor deve certificar-se de avaliar o risco da manobra. Cuidado com essa dica, tá? Com esse macete, porque se eu for prender nessa ministração desta aula a vocês especificamente no texto seco da lei, eu corro o risco de desvirtuar da resposta que está segundo o banco de dados da avaliação que iremos realizar. Então fica fechado assim: caso não apareça dentre as 4 opções no dia de sua avaliação as 3 linhas que estão aqui, provavelmente vai aparecer que todo condutor deve certificar-se de avaliar o risco da manobra. Entendido o macete, a dica? Então, avançando aqui, nós vamos entrar, segundo a Lei de Trânsito, no artigo 30, que diz que todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, agora nesse momento o condutor ele estará sendo ultrapassado. O que ele deve fazer? Qual é a atitude a ser promovida? Se ele estiver circulando pela faixa da esquerda, o que ele deve fazer? Segundo a Lei de Trânsito, deve deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha, sem acelerar a velocidade, sem acelerar o seu veículo. Se ele estiver circulando pelas demais faixas, deve manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha. Tudo isso com o intuito, com o objetivo de facilitar a ultrapassagem. Bem entendido? E essa daqui também é uma questão bastante corriqueira nas avaliações para a primeira avaliação, segundo a primeira habilitação. Então, o condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, ele deverá. Qual é a atitude do condutor em relação a essa situação de trânsito? Ele deve reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada, ou até mesmo, perdão, aqui houve um pequeno erro, ou até mesmo parar o veículo com vista à segurança dos pedestres. Muita atenção, tá? Muito cuidado com o pedestre. E o pedestre é um usuário da via que nós sabemos que é um usuário indefeso, é o usuário mais indefeso da via, porém sabemos que o pedestre ele também é bastante audaz. Então ele deverá estar dirigindo com atenção redobrada, ok? Ou até mesmo parar o veículo com vista que é a segurança dos pedestres, segundo a lei geral do Código de Trânsito aí. E o condutor, ele não deverá o quê? Ultrapassar veículos. Aí vem um X aqui, nós encontramos uma sinalização de regulamentação que foi estudado na introdução das nossas primeiras aulas desse curso, no tema da sinalização vertical, placa de regulamentação, proibida a ultrapassagem. Então, o condutor não deverá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção em pista única. Também está proibida a ultrapassagem nos trechos em curvas em aclive sem visibilidade suficiente. Também está proibida a ultrapassagem nas linhas férreas, na passagem de nível. Embora vemos bastante acontecer, está proibida a ultrapassagem nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Então, em condições normais, não se ultrapassa nestes locais. Na relação de ultrapassar na travessia de pedestres, aí temos aqui uma exceção bem exposta pela lei.
apenas, né, na exceção de termos ali uma sinalização permitindo tal ultrapassagem. Tá aqui um quadro montado, que é um pulo do gato, tá? Para que venha facilitar a sequência do nosso estudo. O que é necessário saber para a prova ou a avaliação em relação ao tema ultrapassagem. Então, eu separei para vocês aqui 4 questões positivas, bem filés para avaliação. Temos aqui a número 1. Antes de realizar uma ultrapassagem, o condutor ele deve certificar-se. Foi o que eu tinha comentado na tela anterior. O que ele tem que certificar-se caso não apareçam aqueles 3 elementos que foram citados lá. Avaliar o risco da manobra. Lá na direção defensiva, que será também apresentado a vocês, nós teremos aulas de direção defensiva no decorrer desse curso. Apresentamos que o tema é chamado de colisão frontal ou frente a frente, que ela acaba o quê? Encontrando com o tema ultrapassagem da legislação de trânsito. Então, a colisão frente a frente ou frontal, ela ocorre devido à opção a ser marcada devido à ultrapassagem mal feita. Normalmente, quando acontece uma colisão frente a frente ou frontal, o condutor ele deixou de avaliar todos os riscos desta manobra de ultrapassagem. Então, considera-se uma ultrapassagem mal feita. Ultrapassar pela contramão outro veículo nas curvas sem visibilidade suficiente. Opção a marcar. Eu sei que a prova não é baseada em infrações de trânsito, mas vale a pena mencionar essa daqui. Vale a pena mencionar. Então é considerada uma infração de natureza gravíssima. E será permitido ao condutor trafegar na contramão de uma via. Resposta da avaliação, nós temos aqui embaixo, no momento em que estiver realizando uma ultrapassagem e em curto espaço de tempo. Aí que está o X. Estacionamento e parada. Estacionamento. Definição aqui também cai na avaliação. O que é considerado para a lei de trânsito o estacionamento? É a imobilização do veículo por tempo superior ao de embarque e desembarque de passageiros. Não deve impedir o tráfego de outros veículos ou pedestres. O ponto-chave aqui, fazendo uma leitura dinâmica desse texto aqui, o que há de importante a separar e a reservar para que nós não venhamos a esquecer que se trata da definição de estacionamento por tempo superior. Tempo superior. O que seria esse tempo superior? É imaginar um veículo simplesmente imobilizado, demorando a sair do local onde ocorreu essa imobilização. Então, se o veículo está imobilizado por tempo demorado, ele está demorando a sair do local, já trata-se o quê? De um estacionamento independente do condutor estar dentro do veículo ou não. Que o pensamento que tem a boa parte dos condutores é que trata-se apenas de estacionamento quando ele fecha o seu automóvel, o seu veículo automotor, e sai do veículo, mas estando dentro do veículo e demorando a sair do local, se ele estiver por tempo superior, que é o tempo demorado, a deslocar o veículo novamente, trata-se de estacionamento. Fechado? Estacionar na faixa de pedestres é considerado infração de natureza grave. Grave essa infração, que segundo informações que chegaram, informações que chegam até nós desse curso, algumas infrações têm pingado de vez em quando. Então, a gente vai dar essas pichotadas aí, algumas infrações de vez em quando. Então, estacionar na faixa de pedestre é considerado infração de natureza grave e acarreta na penalidade de multa e a remoção do veículo. Nós vamos ainda estudar a respeito de infrações e penalidades e medidas administrativas à frente. Parada. Não tem como ministrar uma aula, apresentar a definição de estacionamento sem falar de parada. Então vamos a ela.
O que é parada segundo a visão da lei de trânsito? É a imobilização do veículo na via, a imobilização momentânea do veículo na via por tempo indispensável para permitir o embarque ou desembarque de passageiros. Na parada, o condutor não deve impedir o tráfego de outros veículos ou pedestres, fazendo de novo aquela leitura dinâmica do texto. Segundo a definição aqui, o que é parada? Lembrar da expressão movimentação e imobilização momentânea do veículo na via. Imobilização momentânea. O que é momentânea? Rápida. Então, o conceito de parada é imobilização momentânea, que será um período muito curto para que alguém possa entrar em seu veículo ou possa vir até mesmo a desembarcar, descer do seu veículo. Gravado. Segundo o Código de Trânsito, no artigo 46, sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, qual é a atitude do condutor nesta situação de emergência? Ele deverá o quê? Deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência na forma que estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Então ele deve, todo veículo que for imobilizado na via, é um pensamento e o conhecimento que todo condutor deve ter, deve ocorrer o que? A sinalização do local em que o veículo estiver imobilizado. É uma situação muito importante porque eu poderia ser, inclusive, penalizado pelo Código de Trânsito e também até pelo Código Penal Brasileiro em caso de acidentes por falta de sinalização. Então, segundo a resolução, as resoluções, elas são os complementos da lei de trânsito. Vamos lá. A resolução aqui, 36, em seu artigo 1º, o que ela diz? Diz que o condutor, nesta situação de emergência, ele deverá acionar o pisca-alerta, ele deverá também utilizar o triângulo de sinalização à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo. Então grave essa distância porque ela é importante para o nosso estudo. Fechado? Então o que acontece segundo, que nós vamos aprender também lá em primeiros socorros? Toda vez que acontecer até mesmo um acidente na via aberta à circulação, um acidente de trânsito, deve ocorrer a sinalização do local do acidente. Então grave essa frase, que a sinalização do local do acidente deve ocorrer sempre de acordo com a velocidade máxima permitida pela via. Porém, é uma questão aqui de um jogo de palavras também, segundo a lei de trânsito. Caso venha perguntar, em caso de imobilização do veículo, qual é a sinalização mínima? A mínima nós vamos sempre lembrar desta distância de 30 metros aqui. Fechado? Se perguntar a mínima, não tenham dúvida. Podem marcar o quê? 30 metros. Lembrando que a informação inicial, segundo a sinalização, em caso de emergência ou até um acidente de trânsito, é de acordo com a máxima velocidade permitida pela via. Tratando-se, eu não quero sinalizar na máxima, a mínima que eu posso utilizar para sinalizar o local será de 30 metros aí. Fechado? A operação de carga e descarga, ela será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Circunscrição, responsabilidade sobre a via. E é considerado estacionamento. Então fecha assim, para que a frase não fique muito esticada ao nosso estudo, que nós temos que levar para a nossa avaliação a informação de que toda operação de carga e descarga será considerada sempre o que? Estacionamento. Por que é sempre estacionamento? Porque ocorrerá o quê? Uma imobilização que irá demorar certamente para que o profissional venha a realizar a sua descarga. E lembrando da definição de estacionamento, o que nós já aprendemos hoje? Que o estacionamento é a imobilização do veículo por tempo superior ao de embarque e desembarque. Então, bem entendido? Então, nós temos aqui uma sinalização de regulamentação,
que é a sinalização de estacionamento regulamentado. Grave essa placa, que ela é muito importante, e muitas das vezes ela induz algumas pessoas a errar, ok? Não é permitido estacionar como alguns pensam. Não é pode parar como alguns pensam. É simplesmente estacionamento regulamentado, o nome dessa placa aqui. Em relação ao trânsito de ciclistas e motociclistas, que também é um tema bastante corriqueiro na avaliação. Então vamos a ele. Primeira informação que tem que estar vamos dizer assim, na boca do povo, estudante da legislação de trânsito. Primeiro, a informação de que o ciclista, ele desmontado, ele empurrando a sua bicicleta, ele se equipara ao pedestre. Grave essa primeira frase porque você está indo bem. Acabou de ganhar um ponto para essa avaliação. Então o ciclista desmontado, empurrando a sua bicicleta, ele se equipara ao pedestre. Segunda questão, montado, pedalando sua bicicleta, se equipara ao condutor. Então nós temos aqui de lambuja, vamos dizer assim, 2 pontos para a nossa avaliação. Desmontado, empurrando a bicicleta, ele se equipara ao pedestre com seus meios direitos. Montado e pedalando, se equipara ao condutor. Porque existem alguns equipamentos de segurança básicos para o ciclista, como o retrovisor esquerdo, olho de gato, a sinalização noturna, o capacete motociclístico também. Vamos observar essa tela? Observar um estudo em relação ao ciclista também. Informação vital da avaliação aí. Eu sei que, como sempre tenho dito, não é baseada em infrações a prova, mas de vez em quando essas aqui pingam. Deixar de guardar a distância lateral, no caso aqui, ó, de 1,5 m ao passar ou ultrapassar uma bicicleta, é uma infração de natureza o quê? Média, segundo aos olhos da lei. É uma infração que confunde pra caramba. E deixar de reduzir a velocidade ao ultrapassar o ciclista é uma infração de natureza grave. Então aí as referências do Código de Trânsito, ok? Então fica bem entendido assim. Como é que pode vir a aparecer na sua avaliação? Primeiro, toda vez que formos aqui a realizar uma passagem ou ultrapassagem, existe uma distância lateral de segurança, que é exatamente essa daqui. Então não podemos esquecer, dentro dos nossos estudos, essa distância lateral de segurança, 1,5 m, 1,50 m. Em relação a essa infração citada, para nós aproveitarmos bem o artigo da lei, voltado para a prova. Caso o condutor não guarde essa distância, ele venha a tirar o fino do ciclista, comete a infração citada ali, que é a média. Passar em alta velocidade pelo ciclista, realizando, no caso, essa ultrapassagem pelo ciclista em alta velocidade, caso flagrado por um agente da autoridade de trânsito, é uma infração de natureza grave. Fechado? Então, explicado essa parte, que é um texto fundamental, nós vamos trabalhar o quê? A relação das exceções. Como nós sempre comentamos aqui, que para toda regra existe uma exceção. Então, em seu artigo 58, parágrafo único, a autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via, poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores. Então hoje eu estou entendendo, segundo a lei de trânsito, que em condições normais não é permitido pela lei um ciclista trafegar na contramão de uma via, embora nós venhamos a flagrar muitas vezes no dia a dia do trânsito. Então, na condição normal do deslocamento do veículo chamado bicicleta, ele deve sempre trafegar no fluxo do trânsito. Então temos essa exceção estabelecida pela lei. Então ele poderá trafegar, no caso o ciclista, na contramão de uma via, desde que dotado o trecho com ciclofaixa. Não esqueça, porque isso aqui é uma informação importante, tá, para o nosso estudo. Então o que é uma ciclofaixa? É a parte da via destinada ao trânsito de ciclomotores. Ciclomotores são os veículos de até 50 cilindradas, cuja velocidade máxima que ele desenvolve é de 50 km por hora.
Aí vem a sequência aqui em relação ao veículo chamado ciclomotor. Tipo de via em que é proibido o trânsito de ciclomotores é a via de trânsito rápido. Não esqueçam, tá? Porque essa daqui também é uma outra questão bastante corriqueira da prova. Tá? Pela classificação das vias, que é uma lição que nós aprendemos em outro módulo, em outra aula, a velocidade máxima permitida de uma via urbana de trânsito rápido é de 80 km por hora. Também não esqueça, aproveitei o quadro aqui para estar fazendo um lembrete daquilo que nós temos estudado nesse curso. Então, a via de trânsito rápido é uma via urbana cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, proibido circular ou proibida a circulação dos ciclomotores. Bem entendido? Vamos lembrar o quê? Que o ciclista também deve obedecer às normas de circulação e também à sinalização. O resumo de toda essa frase aqui eu coloquei aqui para vocês. O que nós temos que entender a respeito desta observação aqui acima? Que ele deve transitar no mesmo sentido do fluxo do trânsito. Bastante importante lembrar, os ciclistas de plantão, que isso torna-se uma frase que é novidade para muitas pessoas, porque nós somos acostumados a ver normalmente o que não condiz com o Código de Trânsito nas vias públicas aí. Segundo, ele não deve trafegar na contramão, salvo aquela exceção do artigo 58. Ele deve, segundo a lei geral do Código de Trânsito, ele deve parar no semáforo quando o mesmo estiver o quê? Em vermelho. Deve dar preferência de passagem aos pedestres. Perdão. Entrando agora aqui no artigo 244, porque agora nós vamos falar a respeito da relação do motociclista e também do condutor de motoneta e ciclomotor. Uma observação antes de eu dar um avanço aqui, tá? Porque nós estudamos a respeito desse trânsito do ciclista. Vamos lembrar também que é muito importante mencionar, segundo os nossos estudos, que essa regra aqui do ciclista, ela não valerá para o motociclista, ok? O motociclista, ele sempre será condutor. Desmontado de sua motocicleta ou montado em sua motocicleta, o motociclista, ele sempre será condutor. Fechado? Essa regra geral, essa regra geral que eu li para vocês, que eu passei para vocês, ela equivale ao condutor ciclista. Bacana? Então, já segmento? Artigo 244, que é aquele que vai trabalhar a relação do condutor de motocicleta, motoneta e ciclomotor. Quais são as regras fundamentais? Vamos reservar as principais da prova. Então vamos lá. Está proibido a ele, está proibido conduzir este veículo sem usar o que? O capacete de segurança. Está proibido. Então está proibido conduzir sem usar o capacete de segurança com viseira ou até mesmo óculos de proteção e vestuário de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN. Inciso 2. Está proibido conduzir esses veículos transportando passageiro sem o capacete de segurança na forma estabelecida no inciso anterior ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral. Está proibido estar fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda. Está proibido estar trafegando com esses veículos com os faróis apagados. Então, tanto de dia quanto à noite, os condutores de motonetas, ciclomotores e motocicletas devem trafegar sempre com os faróis baixo, farol baixo aceso. E a nota da informação, que eu vou até marcar aqui com asterisco, que é a principal e a que é mais cobrada na avaliação, está proibido estar transportando criança menor de 7 anos ou que não tenha condições nas circunstâncias
as condições de cuidar de sua própria segurança. Então, fechado, tá a faixa etária, a idade aqui mencionada é a principal da avaliação. Tem motocicletas, motonetas e ciclomotores, é proibido transportar criança menor de 7 anos de idade. Caso o condutor seja flagrado nesta condição, nessas situações citadas, ele incorre aqui em uma infração de natureza gravíssima, a penalidade de multa, e será aplicada consequentemente a penalidade de suspensão do direito de dirigir. E é claro, temos uma medida, segundo a lei administrativa, a ser aplicada pela autoridade de trânsito, que é o recolhimento do documento de habilitação. Espero que vocês tenham gostado da aula, da sequência das normas de circulação. Eu creio que tudo que foi passado até aqui, em relação a todo o tema norma de circulação, vai ser de grande proveito, porque é uma das grandes bases da avaliação que iremos realizar. Então, grava comigo aí os principais pontos, os principais quesitos da legislação de trânsito na avaliação que iremos realizar: é a sinalização viária, classificação das vias e as regras de circulação. Mas os demais temas da legislação de trânsito serão também apresentados aqui. Mas o principal desse curso a ser apresentado até agora já foi bem explanado para vocês. E a seguir nós vamos passar os complementos da lei de trânsito. Muito obrigado por assistir. Tá, e até a próxima aula aí. Um abração aí. Compartilhe esse vídeo. Dá o seu joinha, se inscreva no canal. Nos ajude aí para que nós possamos continuar a manter esse curso para vocês. Um abraço e até a próxima.